específico, buscam viver o Evangelho de forma mais intensa e comprometida, contribuindo com a missão evangelizadora da Igreja. Como afirmou, né, São João Paulo II, os movimentos eclesiais são uma resposta providencial suscitada pelo Espírito Santo às exigências da evangelização no nosso tempo. E hoje temos a alegria, né, na nossa estreia aqui, de receber a senhora Alice Dalforno Gianlupi e Araci Andrade. Elas são missionárias do movimento apostólico de Schoenstatt, um movimento que nasce com forte espiritualidade mariana e que tem feito um bonito trabalho aqui em Roraima. Bom dia, Araci, seja muito bem-vinda ao nosso Manhã Viva. Bom dia, Rejane. Satisfação nossa muito grande. E olha que inaugurando, né, uma bela página do seu programa que eu acho muito importante a valorização desses movimentos, serviços, até pastorais, né, que em conjunto vão desenvolvendo a nossa igreja. Com certeza. E bom dia aqui para a dona Alice. Seja muito bem-vinda ao nosso Manhã Viva. Bom dia e agradeço a recepção e dizer que é uma alegria falar de Nossa Senhora, porque é uma oração. Falar dela e do seu filho é orar. Exatamente. Eu já quero começar perguntando, né, o que é o movimento, né, apostólico de Schoenstatt? O movimento ele é um grande desejo, né, de Padre José Quentenes, que está em processo, inclusive, de solicitação para beatificação. Padre José Quentenes, ele cria, de algum modo, com uma qualidade diferenciada da ideia de mãe, né? Da mãe que aparece, que é a mãe que se evidencia. Em algum lugar, não, foi diferente. Padre José Quentenes, ele convida a mãe, então ela é convidada a vir, né, se estabelecer num santuário em Schoenstatt, né, um santuário que o nome recebe exatamente assim, Schoenstatt, por causa de estar na Alemanha, e é um nome que significa lugar belo. Então, nesse lugar belo, que era uma igrejinha antes, que lá estava São Miguel Arcanjo, e era uma igrejinha para ele, que participava dentro, né, estava dentro, vinculada ao seminário lá na Alemanha, dos Palotinos. E esse seminário continha vários jovens. Então, os jovens resolveram limpar, arrumar aquele espaço e convidaram Nossa Senhora a vir se estabelecer. Ali começa, então, uma grande aliança. Uma aliança de amor com Nossa Senhora, a Mãe de Deus. E que para nós também é rainha. E é 3 vezes admirável de Schoenstatt. Por isso, Rejane. Explica pra gente por que esse título, né? 3 vezes admirável, distância. Dona Alice, fala pra gente aí, que queremos conhecer um pouquinho mais, né, a fundo, né, dessa espiritualidade. Sim, Maria é 3 vezes admirável porque ela é mãe de Jesus, ela é filha do Pai e ela é esposa do Espírito Santo. Então, por essas 3 razões, ela é admirável. Ela é mãe de Jesus, é mãe de Deus, ela é nossa mãe, não é? E ela é nossa rainha, é a rainha do céu e da terra por aquele dogma que foi instituído pelo Papa, né? Há décadas atrás. Perfeitamente. E a Araci já trouxe aqui um pouquinho, né, de como que o movimento surgiu, né, e quem foi o fundador. Agora eu quero saber qual é que é a espiritualidade, né, central que o movimento propõe. Isso é interessante, porque existem algumas propostas, né? Porque a gente tem que compreender o movimento como uma ação internacional. É uma grande árvore. Imaginem uma árvore e que tem vários galhos. E nesses galhos tem segmentos de homens, segmentos de mulheres, segmentos com criança, com educadores, né? Também tem segmentos, né, com enfermos, comerciantes, jovens estudantes. E, especialmente, tem um trabalho com as famílias, né, de visitação, de ir até as famílias. A mãe quer ir aos lares. Por isso,
ela se estabelece agora em pequenos santuários, que são nossos santuários, nossas casas. Então, qual é efetivamente o carisma do movimento? É a peregrinação da mãe, né? E a grande aliança de amor que a gente sela com ela. E selar no sentido mesmo de um selo que as missionárias se preparam e firmam este selo, de tal modo que como se fosse realmente olha, aquilo ali está carimbado, né? Você é da mãe, eu pertenço a ela, ela pertence a mim, e assim somos seladas nesse grande amor, que é celebrado todos os meses em nossa cidade, né? No dia 18 de cada mês, que é o dia da Mãe Rainha. Na verdade, o dia que celebra a Mãe Rainha é dia 18 de outubro. Mas todo dia 18 a gente tem esse De propósito cada mês de tem. cada mês. Todas as missionárias de camisetinha azul, lindas, com suas imagens, que são as capelas, né? Levam, se encontram. E nós temos aqui, né, uma capela aqui no estúdio da Rádio Monte Roraima. Ela veio nos visitar também, né? Veio, pode crer que ela está abençoando cada fala aqui, né, não, Alice? Com certeza. Olha, eu tô sabendo que a dona Alice ela já tem uma história bem longa, né, com o movimento aqui em Roraima. E eu quero saber, né, quando, né, e como, né, o movimento de São Estácio chegou aqui no estado de Roraima. Sim. Eu vou começar um pouquinho antes de quando chegou no Brasil. Perfeito. Olha, as Irmãs de Schanstatt, que é um dos galhos da árvore. Uma ramificação, porque né? o movimento, a obra de Schanstatt é muito grande. Homens, mulheres, irmãs, padres, etc. Ela chegou em 1948 com as Irmãs de Schanstatt. Chegou no Paraná. E dali, depois de 2 anos, eles se estabeleceram em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No ano de 1950, que era ano santo, foi trazido pelo padre José Kentenich, o fundador de lá, da Alemanha. Umas capelas grandes no formato do santuário. Assim, igual nós temos grande. aqui. Para comemorar o Ano Santo, as Irmãs de Schanstatt, lá de Santa Maria, disseram para 3 homens: recebe esta capela e leve nas famílias para rezar o terço durante o mês de outubro. E distribuiu as 3. Quando terminou o mês de outubro, um deles, chamado João Luiz Pozobon, disse: eu vou continuar a levar a capela. E continuou, assumiu como missão, porque eu sei que a mãe me chama. E ele continuou. Tanto é que ele, 35 anos, ele peregrinou em toda aquela região central do Rio Grande do Sul com a capela. Chegou um dia que as famílias começaram a dizer: seu João, o senhor está demorando muito para chegar outra vez. Para retornar. Faça umas capelinhas menores. Sim. Ele fez uma quantidade de capelinhas e deixou e aí o povo se reuniu em grupos. Sim. E que saiu a capelinha com os grupos de 30 famílias para ficar uma em cada dia. Você sabe que começou lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, se espalhando por ali, toda a diocese. E foi se espalhando num estado, no outro estado, e chegou até o Rio Grande do Norte, no Nordeste. Gente Uma de nossa moradora vinda do Nordeste, chamada Dona Maria Luísa Arruda, que mora no bairro dos Estados, em 1995, foi visitar a irmã dela lá no Rio Grande do Norte. E a irmã dela mostrou: olha aqui a capelinha, olha a nossa devoção, como é que nós fazemos assim, como é que aprendemos, que ela peregrina durante um mês em 30 famílias. Dona Maria Luísa disse: eu quero levar para Roraima uma capelinha. E ela levou, quer dizer, ela trouxe. Né? Em 1995, Dona Maria Luísa, lá no bairro dos Estados, chamou 30 famílias e começou a peregrinar. Assim que veio o movimento, ou melhor,
porque a campanha da Mãe Peregrina é um braço, um braço ou é um ramo do movimento internacional de Schanstatt. Como que surgiu a campanha da Mãe Peregrina como um ramo da obra internacional de Schanstatt, do movimento internacional de Mãe Três Vezes Admirável de Schanstatt? Foi assim que começou, lá pelo Rio Grande do Sul. E aí, passa um ano, passa dois, e começa todo o tempo Dona Maria Luísa ligada ao Nordeste, trazendo, chamando mais. Aí vem outra senhora chamada Dona Ana Anita, e aí ela prosseguiu, dando mais ênfase, buscando mais capelas, e estamos hoje a 30 capelas na cidade. Falei demais, mas Não, eu tinha que perfeitamente. explicar como chegou até aqui, senão ia ficar um Um vácuo vácuo, no né? meio. Né? Eu adorei saber dessa história. Agora, ela já trouxe aqui, né, o Araci, né, aqui como é que o trabalho começou aqui em Roraima, né, quando, como é que se deu, né? Agora, explica pra gente como é que acontece, né, a atuação do movimento em Roraima hoje, né? Há encontros, formações, visita, como é que acontece a visitação da imagem da Mãe Peregrina? Isso, então vamos assim. As missionárias, quando elas assumem essa tarefa, essa missão belíssima, elas são seladas, né? Então, elas fazem uma preparação. E aí Perfeito. algumas delas, quase a maioria delas já estão com selo, né, Existe um instituído. tempo de Existe um preparação? tempo. Esses períodos dos encontros são em torno Certo. de 8 encontros, onde se faz a preparação. E aí tem um momento eventual que se sela, né? Essas missionárias, e elas passam a ter, então, uma aliança. É uma aliança, né, com a mãe. Elas, quando assumem a missão, elas então têm como responsabilidade sua uma capela, né? Além da celebração da aliança todo dia 18, elas têm como compromisso. E as 30 famílias, se for capela de família, porque nós temos vários tipos de capela. Temos capelas para enfermos, que visita 9 enfermos por mês. Fica 3 dias em cada casa de enfermos. Nós temos para jovens, que fica um dia em cada casa de jovem. Temos uma capela aqui na Catedral, com a Isabela Cotrim, que cuida. Nós temos também temos capelas de famílias, que é a grande maioria é de famílias, são 30 famílias, né, que recebem. E, além disso, nós temos também possibilidade de capelas para catequese com as crianças, capela para comerciantes, né? Os comerciantes entre 15 a 22 comerciantes podem recebê-la. Ou seja, é um movimento que funciona assim. Você tem interesse em receber a capela da mãe, para ficar um dia contigo? Neste dia você diz, eu tenho. Então, temos este dia. Esse dia ela vai ficar contigo. Ela chega às 8 horas da manhã para você, e no outro dia de manhã você leva para a próxima família, reza com ela a oração de acolhida, de entrega da mãe, 3 Ave-Marias minimamente, ou 1/3. Vai depender de como é que a família se dispõe. E, nesse momento, há o processo de evangelização, de criar um vínculo de amor, de amizade com as famílias do bairro. Também, porque todas moram muito próximas, então uma passa para a outra, não pode ser muito distante. Por isso que tem, nas paróquias, nas comunidades, tem sempre 1, 2 capelas, ou 3. Tem comunidades que tem 3, né? Para manter essa comunhão na comunidade. Na comunidade. Então, digamos, lá em Santa Cecília, que tem uma capela lá, e minha amiga querida Francisca Macedo cuida. Ela é missionária. Ela faz peregrinar nas casas. Quando as famílias não conseguem passar, a Francisca vai lá e pega, tem algum doente, e leva lá para outra família. Mas, em geral, é assim. Você assume também como família o compromisso de receber a mãe e passar no outro dia para outra família, com esses gestos bonitos. Tem famílias que marcam o quê? Um café da manhã, e lá conversam, trocam, rezam juntos. Na presença da mãe. Na presença da mãe. E é incrível. Todos os testemunhos que a gente ouve, a mãe só chega na hora exata. Para fazer. A mãe é assim, a né? mãe é assim, né? Ela chega para
trazer o auxílio, para trazer a força, para trazer a esperança, para fortalecer aquilo que as pessoas estão nas famílias ansiosas. Então, esse funcionamento básico é assim, né? Uhum. É claro, né, que tem toda uma orientação de como acolhê-la, a preparação do altar, a forma que você deve passar, não pode ser por cima do portão, tem que abrir a porta para ela, né? Uhum. Porque é a nossa mãe, a mãe de Jesus, né? Ou seja, existe um Nossa, rito, é a né? rainha. Como é que eu É. recebo uma De rainha qualquer de jeito? Não qualquer jeito? pode. Então não pode. Também não pode levar na sacola. Tem que ser assim no braço, com muito Ai, amor. por isso essa reverência de quando vocês entraram aqui, né? Ela vem no É, colo, vem no assim, né, gente? colo. Ao E um lado do detalhe. peito. E tu sabe que tem um detalhe importante, Ah, Alice também pode dizer, que ela, nesta imagem, se você observar, ela vem só o busto até a metade. hum, Sabe o que significa? não. Que a outra parte de baixo somos nós, as pernas. Que Hum? lindo. Nós somos os peregrinos da mãe e levamos ela a todos os lugares. E tem uma frase que diz, de Padre José Quentenes, que diz, levem a mãe, né? Isso, levem a imagem da mãe e lhe dê um lugar de honra nos lares. Assim eles se Exatamente. tornarão pequenos santuários, nas quais as imagens de graça se manifestará, operando milagres de graça, criando uma santa terra das famílias e formando os santos membros da família. Que mais a gente O quer com a lar, mãe, né? o lar se transforma numa terra santa, sagrada, né, Dona Com Alice? certeza. A casa da gente, e tem uma, um pequeno rito em que Uhum, as famílias podem escolher de estabelecer o santuário lar. Tem uma hum, preparação de estudo, um certo. livrinho sobre santuário lar, e depois tem a preparação do altarzinho e tudo, as orações, pode até o padre comparecer para Uhum, abençoar. Tem uhum. também o santuário lar de verdade, além de ser assim como que se diz aqui na oração. Uhum, perfeito. 10 horas 19 minutos, estamos aqui ao vivo, né? Abrindo aqui, estreando a nossa série de entrevista a movimentos eclesiais católicos, e a nossa estreia, né? Aqui com a participação da Dona Alice e também da Araci Andrade, trazendo aqui um pouquinho, né? Testemunhando aqui o trabalho lindo, né? Do movimento apostólico de Schoenstatt. Agora, existe uma organização, né, nesse movimento, né? Existe uma hierarquia, uma coordenação. Como é que está organizado aqui em Roraima? Em princípio, nós ouvimos a história que a Alice conta para gente, ela começa sem uma instituição organizacional. Uma pessoa teve vontade, trouxe e organizou 30 famílias. Certo. Depois, Dona Anita vai dar um corpo, uma organizada, né, que é a segunda missionária e coordenadora, foi a Dona Alice Leite, ou Uhum. a Dona A- Anita Leite. Anitta Leite. Isso, que teve colaboração da Alice muito Uhum. ali próximo, né? Então, a Dona Anita organiza agora por paróquia. Então, as Perfeito. paróquias se organizam. Cada paróquia tem uma coordenadora, né, que tem sobre a sua organização várias missionárias. Uhum. Dentro desses grupos tem também coordenadora de grupo, se caso aparecer mais de 3 capelas, né, que aí para poder ir distribuindo as missões, né. Uhum. A nível de cidade, que é como a gente está funcionando, nós temos Maria do Rosário, que é a nossa coordenadora, Uhum. que é a quem eu mando um beijo, querida, ela está nos escutando com Não pôde vir porque está certeza. cuidando do netinho, né? Está cuidando do netinho. E Rosário ficou assim, com muita vontade de vir, mas ela disse, ora, se você e a Alice vão responder Uhum. direito lá. E um beijo, minha querida, para você, O tá? movimento está bem representado, Oh, né? pela mãe, né? Então, a Maria do Rosário, ela está fazendo um processo lento de extensão, por exemplo. Começa na época da Jaqueline, estendendo para a Normandia. Então, nós temos uma capela em Normandia. Uhum. Depois, uma extensão um pouquinho mais aqui para Cantar, onde nós temos lá a Esther, que é responsável lá do movimento e da peregrinação, ela com a Joelma. E depois nós vamos lá com a Iraci em Caroebe, quase Araci, né? Mas é Sim. Iraci. E lá em Caroebe, ela está começando, então está assim um bebezinho a campanha Uhum. peregrina por lá. E aí voltamos aqui. Qual é o ideal? É também estender para as novas paróquias que nós temos. O São Jerônimo, Jerônimo. Santo Arcanjos Uhum. e eu esqueci agora a outra.
Então, essa vontade do movimento chegar é uma vontade que ela vai acontecendo dentro daquilo que a mãe é, suave, silenciosa. Quando dá, está pronto. E as famílias já estão recebendo. Ela chega de mansinho. De mansinho, né? Sem muitos Verdade. arlados. Ela não é o nosso movimento não é um movimento de grandes eventos. Perfeito. Ela é um movimento do silêncio, né? Que vai chegando, mas chega. E tem um detalhe. Como é interessante isso. Se a mãe ficar contigo com qualidade, 1 minuto que seja do teu dia inteiro, já valeu. Nós estamos gravados no coração dela e todas as nossos desejos, nossas vontades, né? Com Colocadas certeza. Olha, ali. o nosso tempo já está se esgotando aqui, gente. Estou encantada aqui de conhecer aqui Você o quer receber a movimento mãe rainha, Rosa? através do testemunho de vocês, né? Mas para finalizar, né? Eu pergunto para as duas, né? O que é, né? Fazer parte, né? Ou o que é ser missionária desse movimento tão lindo, Dona Alice? Eu posso dizer que fazer parte do movimento foi uma grande oportunidade de amar mais Nossa Senhora, compreender o que a Mãe de Deus significa para nós e para a Igreja, que é através dela, sempre nos apontando Jesus, nos leva até Deus. Então, Maria é essa pessoa que, para mim, ela me ajudou a realizar melhor o meu batismo. A minha aliança com ela realiza melhor a minha aliança eterna do batismo. Então, foi com ela que eu aprendi isso. Antes eu não sabia. Que linda, que É linda. isso. Araci, qual é o fruto desse movimento na sua vida? Para mim tem um toque muito, muito, muito especial. Primeiro, a mãe veio como uma cura, né? Um período de muita dificuldade de saúde, e eu fui convidada naquele momento muito dodói a ser missionária. E eu disse, não posso dizer não. É sim, porque ela já vinha me tratando, né, com a oração do terço. Segundo, de aprender a orar com a minha família. A mãe é a oportunidade que eu tenho para orar toda vez que ela está em casa. Hoje mesmo vai ter momento de oração lá em casa, porque ela está lá em casa. Está vendo que eu trouxe ela? Por que vai ser? Porque eu sou missionária, eu fico os 2 últimos dias do mês, eu fico com ela. E é quando eu posso encontrar minha família, sentar com ela, rezar o terço, fazer a novena, refletir a palavra do Senhor. Então, ela é, para mim, um porto de família. Tanto prova que meu santuário lá é a mãe educadora da família. E é bem aí que eu me encontro. Então, para mim, ela é muito especial. Participar do movimento, para mim, eu sempre digo isso, que eu também sou da pastoral familiar, mas eu digo primeiro a mãe rainha, depois a pastoral familiar. Exatamente. É um amor, é um grande amor. E aqui, como as pessoas, né, que desejam conhecer um pouco mais do movimento ou que desejam participar, né, a quem se dirigir, como proceder? Certo. Você vai encontrar em todas as paróquias uma missionária coordenadora. Então as pessoas podem buscar, né, ali a secretaria da sua área missionária ou paróquia, né, buscar informação. Eu queria receber a mãe peregrina por um dia na minha casa. Procure as missionárias, que são as coordenadoras, procure lá na paróquia, que todas elas têm, exceto as novas, que ainda não têm. Mas aqui São Mateus, o Santuário de Aparecida, que é a reitoria, né? Consolata, também São Francisco e Catedral. Todas têm organizado. Na Catedral, você vai procurar a Jusilene. Lá em São Mateus, você vai procurar a Vera, né? Em São Francisco, a Lucimar ou a Dona Alice, que também está ainda por lá, né? Graças a Deus. E lá na Consolata, você vai encontrar a Cécia ou a Francisca Macedo, ou eu, né? Também estamos por lá. Perfeitamente. Procura. E aí você diz, olha, eu tenho interesse de conhecer um pouco mais o movimento e até receber a mãe. E as missionárias vão orientar como realizar esse momento abençoado. Faz uma visita na casa, vai explicar tudo, é bem bacana, Regiane. Ai, que lindo, tô encantada. Gente, eu quero agradecer aqui a participação de vocês. Obrigada, Araci, uma alegria sempre reencontrá-la, né? Meu carinho a você e toda a sua família. Dona Alice, obrigada, prazer conhecê-la também. Obrigada pelo testemunho de vida de vocês hoje.
hoje, abrindo nossa série de entrevista a movimentos eclesiais católicos. Obrigada, bom dia. Bom dia, obrigada. Que a mãe nos abençoe e nos guarde. Amém. E vocês queriam deixar aqui a oração, né? Uma Para finalizar, não oração. pode ser, né? Estamos recebendo a visita dela, né, gente? A oração da mãe rainha. É Perfeito. uma oração lindíssima. Você que está nos ouvindo, sinta o poder desta oração. Rainha, eu creio no vosso poder. Ó Mãe admirável, eu creio sem ver. Vossa soberania vitoriosa me dá alento e confiança que não falhará. Eu vos amo, ó Mãe, que sempre me amais. Eu vos amo também quando nada me dais. Aumentai minha fé, a confiança e o ardor. Em tudo me dai conhecer do vosso amor. Amém. Amém. Um ótimo dia, né? Com a bênção da mãe, intercessão dela. Bom dia. Descontração. Informação e